Os objetos de onde vêm, os corpos inertes, têm seus análogos etéreos no mundo invisível? É bem interessante esse questionamento, porque são como se fossem análogos aos objetos materiais do plano físico, né? Aparece com os espíritos, quando aparece. Na Revista Espírita de 1864, um artigo, Allan Kardec, pegamos um trechinho desse artigo, ele diz o seguinte: tudo deve estar em harmonia no mundo espiritual como no mundo material. Aos homens corpóreos são necessários objetos materiais. Aos espíritos, cujo corpo é fluídico, são necessários objetos fluídicos, compatíveis com o material que compõe o perispírito. Os objetos materiais não lhes serviriam, ou seja, os objetos materiais que nós utilizamos aqui na Terra não serviriam para eles, porque é incompatível com o plano onde eles estão. Não mais do que os objetos fluídicos não serviriam aos homens corpóreos. Tanto os objetos nossos, materiais dessa matéria grosseira, não serviriam para os espíritos que já estão na dimensão espiritual, como os objetos deles de natureza fluídica não serviriam para nós do plano físico. É o que Allan Kardec diz na Revista Espírita de 1864. E o espírito Mesmer, no artigo na Revista Espírita de 1865, Mesmer, o criador do magnetismo animal, né, era médico alemão, ele diz nesse artigo da Revista Espírita, numa mensagem psicografada, espírito, né? Boa noite, Maria Nunes, Maria José Nunes, seja bem-vinda. O mundo diz o seguinte, esse trechozinho da comunicação de Mesmer: o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas palpáveis, tangíveis, materiais. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso, é o vosso, que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino do além-túmulo. Olha aí. Ou seja, Mesmer afirma, como André Luiz e suas obras também já afirmam, que a dimensão física, a nossa, por exemplo, seria uma cópia pálida, uma cópia imperfeita da dimensão espiritual. Como os espíritos conseguem dar forma aparente aos objetos tidos como materiais para eles? Por exemplo, há pouco eu mostrei aquele, olha, cachimbo, tem aparência de como se fosse aqui da Terra, vamos dizer assim, esse óculos, a bengala, e outros objetos que aparecem comumente nas aparições de espíritos, materializações, ou mesmo os relatos dos médiuns videntes. Como é que se formaria? Olha, os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, da vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que correspondam à dos objetos materiais. Isso aqui está no Livro dos Médiuns, aquele capítulo que eu falei, chamado Laboratório do Mundo Invisível, parte 2, capítulo 8, item 128. Livro dos Médiuns. Quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, leia esse capítulo 8 do Livro dos Médiuns, denominado Laboratório do Mundo Invisível. Então, através da vontade, da força do pensamento, eles conseguem formar todos os objetos que eles necessitam, certo? Então, o fluido cósmico universal é a chave de tudo, é a origem, é o elemento primitivo do universo. Aliás, falar em André Luiz, que eu falei há pouco, André Luiz diz que é como se fosse o hálito de Deus. Nós estamos mergulhados
no hálito divino. Então, o que não é matéria grosseira como a nossa, seria o fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, tá certo? Qualquer matéria do universo é formado a partir de uma transformação do fluido cósmico universal. E tem no livro Gênesis, capítulo 14, esse capítulo é só sobre fluidos, e fala mais sobre fluidos, do fluido cósmico universal. Quem quiser se aprofundar, leia e estude o capítulo 14 de A Gênese. Aliás, nós fizemos há uns anos atrás, no MEMEI, um curso de férias sobre o capítulo 14 do livro A Gênese. É bem interessante. Então, tudo é criado através do manejo do fluido universal que circula no espaço. Cada matéria perdida no espaço tem o seu fluido e dele se servem os espíritos para plasmarem suas casas, seus edifícios, etc., todos os objetos que necessitam. Através de sua vontade e pensamento, é possível atuar e edificar casas, cidades, ruas, jardins, os objetos, os vestuários, os acessórios masculinos, os acessórios femininos, tudo que vocês imaginarem. Tudo.